Fala, Romã. Ó, Recife. A Débora entrou também. Já já a gente já começa. Esperar mais uns minutinhos. Fala, Erivelto. Mais uns minutinhos a gente já começa. Esperar o pessoal ser notificado pra gente começar o conteúdo. O cara gritando aqui perto na rua. Fechar as janelas. Mais um minuto a gente já começa. O som tá legal, tá saindo bem, tá dando pra ouvir? O Matheus entrou, o Marco, Araújo. Um alô aí pra galera. O Lucas, você gosta, né? Romã, eu sou preparador físico, cara. Preparador físico de futebol profissional. Não sou treinador especificamente, eu sou preparador físico. Ora, hoje aqui é meu filho, faz 11 anos agora, 26 ele pode puxar peso já no exercício para ganhar resistência, força inapropriada. Araújo, pode. Se você procurar nos meus canais aí, você vai encontrar um vídeo falando de treinamento de força para jovens. E lá tá tudo explicado, tem todas as informações e a minha visão sobre treinamento para adolescente, para essa faixa etária, né? Treinamento de força na infância. Então lá você vai encontrar essas respostas aí que você precisa. Me manda um direct aqui no Instagram mesmo, que a hora que acabar a live eu marco você nesse vídeo para você ter acesso a esse conteúdo e você vai conseguir entender bem como funciona essa questão de treinamento com peso para jovens, tá? Me marca aí para depois, porque vai passar e eu já não consigo mais saber qual que é o seu nome aqui na live, vai passando muito nome para cima, eu não vou conseguir gravar, decorar teu nome, então manda para mim um direct me lembrando da sua dúvida de treinamento de força para jovens, eu te marco no vídeo que você pode assistir tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. E acessa também o grupo do Telegram, que lá sai conteúdo exclusivo, lá sai bastante coisa, tá? Mas respondendo bem rapidamente a sua pergunta, não existe um problema de fato em treinamento de força para jovens ou para crianças, contanto que você saiba o que você está fazendo e respeite as fases sensíveis do treinamento, respeite as individualidades do seu filho, né? E consiga entender muito bem como fazer a progressão de carga nos treinamentos dele, tá bom? Tem uma pergunta aqui: disputa campeonato todos os dias em Pernambuco, não faz exercícios físicos, mas bato pelada vezes por semana, isso ajuda ou prejudica? Ó, a pelada que você participa, né, o jogo aí que você participa 2 a 3 vezes por semana, ela mantém a sua condição física e mantém o nível das capacidades físicas que você tem hoje. Não vai melhorar e não vai piorar. O que ocorre é que, eventualmente, na hora que você está nessas peladas, né, nesses jogos, você faz ações de altíssima intensidade, você faz mudança de direção, você solicita a sua musculatura. Fala, Léo, beleza? Léo, personal top aqui de Campinas dando moral. Fala, Léo. E aí, voltando ao que eu estava dizendo de jogar 2 a 3 vezes por semana, eventualmente você vai poder ter uma lesão muscular por sobrecarga. E aí você está solicitando a sua musculatura 2 a 3 vezes por semana no jogo, e geralmente quando você está num jogo você não consegue dosar, né? As intensidades, não dá para você ir mais ou menos, você vai em intensidade máxima, você disputa as bolas em intensidade máxima. Você vai ter eventuais choques, bolas divididas ou alguma entrada do adversário. Então, se o seu nível de força estiver baixo, a chance que tem do prejuízo que você pode ter é de se machucar.
Agora, com relação à sua performance, você mantendo esse nível de 2 a 3 vezes por semana, seu corpo já está adaptado. Você vai continuar com o mesmo nível de performance que você tem hoje. Não vai melhorar e não vai piorar. Para você, se você estiver buscando uma melhora de performance, se esse for seu objetivo, você precisa começar a fazer treinamentos específicos, tanto de parte técnica quanto de parte física e principalmente na capacidade de força, que é o que vai te dar uma base muito boa para você continuar a jogar sem se machucar. Beleza, Roman? Acho que eu respondi sua pergunta. Se você tiver mais alguma coisa, pode mandar aqui que eu tô lendo e tô respondendo. O Araújo falou aqui que já acompanha no YouTube. Beleza, velho, vai lá, mas manda assim que eu te marco no canal, na bio aqui no meu Instagram tem o link do Telegram. Entra lá no grupo do Telegram também. E lá tem bastante conteúdo que só sai lá, não sai nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook, tem coisas que só saem no Telegram. Então é legal fazer parte, porque tem coisa boa lá e às vezes sai. Eu coloco bastante detalhamento de sessão de treino, então vem muita pergunta, como é que eu faço um treino de força, como é que eu faço um treino de velocidade, como que eu posso montar um treino aeróbio. Aí lá eu monto detalhadamente, mando para o pessoal que faz parte do grupo os detalhes do treino, é bem bacana. Aqui, eu sou lateral, preciso muito de esforço, porém canso rápido, mas como você falou, o sujeito até. Exatamente, cara. O fato de você cansar rápido, isso está relacionado à sua potência aeróbica que deve estar bem baixa, apesar de você jogar. E o seu nível de força deve estar no seu basal, né? O seu nível de força natural que você tem por conta da tua natureza, né? Da tua genética. Então, a hora que você começar a dar uma atenção e fazer treinamentos de potência aeróbica, porque a sua capacidade aeróbica já deve estar bem boa porque você joga, né? Não sei qual que é a duração do jogo aí, mas se for um jogo de no mínimo 1 hora, isso faz uma manutenção da sua capacidade. Mas a força e a potência você destrói, você não consegue fazer manutenção nenhuma, a não ser que você treine de maneira específica. E a hora que você começar a encaixar na sua semana alguns treinamentos de força e de potência, tanto aeróbia quanto anaeróbia, você vai ver que seu rendimento vai melhorar muito. E a primeira coisa que você vai sentir é a perna parar de pesar e você não vai se cansar tão rápido. Esse é o primeiro efeito que você vai ter logo que você iniciar esses treinos. O Araújo está falando aqui, é porque eu comecei a fazer isso com meu filho e ele teve um bom desenvolvimento, porém muitos me criticaram pelo fato da idade eu colocar ele para fazer esse tipo de exercício. Lógico que de acordo, aí cortou aqui a frase. Nesse vídeo, Araújo, que eu falo de treinamento na infância, eu abordo essa questão também dos mitos que existem a respeito desse tema, né? De fato é bem polêmico. O pessoal tem medo mesmo que faça treinamento de força, porque você fala em força, a pessoa... É assim que funciona. Você fala em treino de força, a primeira coisa que a pessoa imagina é um cara enorme fisiculturista levantando peso na musculação, e aí você já visualiza isso acontecendo com uma criança de 10 anos. E treinar força não necessariamente é isso, né? Isso também mas é muito mais abrangente. E aí vem especialista de todos os lados, né? Mestrados, doutorados em treinamento de força, principalmente na infância, criticar, igual acontece com o médico. Todo mundo é médico, todo mundo receita remédio, todo mundo é nutricionista, todo mundo vai lá e dá uma dieta. Meu amigo fez uma dieta, assim funcionou, faz também. Quando eu fiquei doente eu tomei esse remédio, toma também. Eu fiz um treino assim assado, faz também. Então, todo mundo é especialista. Então, não importa se te criticaram ou não. O que você tem que ir atrás é de conhecimento, de conteúdo, para você formar a sua opinião. E se você souber direitinho o que está fazendo, não tem problema. A força, o componente força, essa capacidade física faz parte do ser humano. Então, esse mito que prejudica, eu falo bastante disso no vídeo, é um tema bem legal, eu gosto bastante disso, eu estudei muito isso. E trabalhei muitos anos em categoria de base na Ponte Preta, trabalhando com força com jovens atletas. E eu tinha essa preocupação o tempo todo de estar sempre atualizado, sabendo o que eu estava fazendo, porque eu não queria atrapalhar o crescimento e nem atrapalhar a performance de nenhum dos atletas e o sonho deles, porque eles estavam em busca de um sonho, nem eram atletas ainda formados. Essa foi sempre a minha preocupação. E nunca tive problema. E fui sempre
embasado em teoria, sempre embasado em estudos. A conclusão de curso de uma das pós-graduações que eu fiz foi exatamente em cima disso na USP, estudando exaustivamente o que acontece com o treino de força para criança em cada faixa etária. Então esse mito, essa preocupação existe, você só precisa saber o que está fazendo, porque tem que respeitar algumas coisas, tem que ter alguns limites. Mas se você parar para analisar e olhar, tentar pensar um pouquinho fora da caixa, você não pode, as pessoas falam, né? Você não pode pegar teu filho e dar um halter de, sei lá, de 1 quilo em cada mão e mandar ele fazer, sei lá, uma rosca. Ou você não pode dar um cano de PVC para ele e pedir para ele agachar, porque, pô, é um agachamento, você tá louco? Vai fazer um agachamento com a criança? Mas ela subir, a minha filha, que tem 3 anos, subir na minha cama, que tem quase 1 metro de altura, e pular da cama pro chão, aí ela pode. Aí não tem perigo. Mas se ela estivesse em cima de uma caixa, dentro da academia, e eu falasse para ela pular da caixa pro chão e pular para outra caixa, aí não podia, porque é treino. Então, assim, não que eu faça isso com ela, é só um exemplo. Até porque não é hora dela treinar isso, né? Mas é só um exemplo. Ela faz força o tempo todo em casa. Ela pula da cama, ela faz muito esforço. Você percebe o esforço que ela faz para escalar a cama e subir. Mas daí se você colocar uma barra para ela e falar para ela puxar, não pode. Quer dizer, ela ir lá numa máquina de, sei lá, num puxador na academia, colocar 5 quilos, 10 quilos e fazer um movimento de puxada, não pode porque é musculação. Você tá louco? Musculação para criança? Mas ela se agarrar na cama e levantar o peso dela inteiro, que ela pesa 15 quilos, 20 quilos, sei lá quando ela tá pesando, ela tá bem pesada. Aí pode, aí tudo bem, não tem problema, porque daí não é musculação. Então assim, é só uma forma de você pensar e olhar o problema com outros olhos, sem o preconceito e tentar ver fora da caixa. A resposta está na tua frente, a gente faz força o dia inteiro, todo mundo faz força o tempo todo, né? Força faz parte de todo componente da nossa vida. Você não vive sem força. Para tudo que você faz, você precisa de um nível mínimo de força. E as crianças, elas estão desenvolvendo isso o tempo todo e fazendo força o tempo todo. E você estimular isso não é problema. Óbvio que você não vai chegar, e eu falo isso detalhadamente no vídeo, falar, olha, então beleza, o Thiago falou que pode fazer, pega uma barra, coloca 10 quilos 100 quilos nas costas do meu filho e faz ele agachar. Não, ele vai se machucar. Do mesmo jeito que ele vai se machucar, ele vai se machucar da mesma forma que se eu pegar, por exemplo, vou dar o exemplo agora do Anderson, atleta profissional, 32 anos, rodadíssimo, super bem sucedido, chegou para começar a treinar comigo faz 3 semanas, o primeiro dia que ele foi treinar comigo, que ele fez força, ele agachou só com a barra, nem com a barra, ele agachou com o bastão, aprendeu o movimento, encaixou, entendeu como é que faz o exercício, aí eu coloquei uma barra sem peso, para ele entender. Aí hoje, 3 semanas depois, ele agachou com 80 quilos. Né? Porque ele tem um lastro de treino, então a evolução dele foi rápida. Mas se eu tivesse colocado esses 80 quilos no primeiro dia dele, lá atrás, quando ele chegou, ele ia ter se machucado. Com certeza ele ia ter algum problema. Então o fato não é o peso em si, não é o exercício que machuca, é o peso que machuca. É a pessoa errada para aquele momento do exercício. Aquele momento da pessoa não serve para encaixar aquele exercício. Isso é muito simples. Então, esse medo de se treinar a força com criança existe, é cultural, isso é só no Brasil, porque nos outros países, leste europeu, Estados Unidos, Canadá, na Ásia, eu vivenciei isso na Ásia no tempo que eu trabalhei na Coreia do Sul, 2 anos, tinha um projeto de formação de atleta olímpico na cidade que eu morava, então a gente ia treinar no estádio e tava o pessoal do atletismo treinando junto, e aí já tinha molecadinha de 6, 7, 8, 9 anos, já fazendo os exercícios educativos de levantamento de peso, faziam os exercícios complexos com pouquíssima carga, quase nada, mas já estavam aprendendo a fazer o movimento. E aí aos poucos eles iam incrementando a carga, porque daí esse moleque de 8, 9 anos, quando ele tiver 20, ele está na Olimpíada sendo campeão olímpico de levantamento de peso, ou pelo menos ele vai ter uma chance de acontecer isso. Então eles estão investindo no esporte e desde cedo estão aprendendo a técnica do exercício. No Brasil não tem incentivo de nada. Todo o pessoal que eu conheço que mexe com atletismo, puta, é mó trabalho, correria para arrumar patrocínio, para sobreviver dentro do esporte, é diferente do futebol. E no futebol, que tem todo esse incentivo, toda essa visão, chega atleta, cansei de ver na Ponte, no Guarani, só na Coreia que eu não vivenciei isso.
na Ponte Preta e no Guarani, e com esses atletas que passam comigo, que vêm fazer trabalho de preparação física para se apresentarem nos clubes, 90% chegam sem saber fazer os exercícios complexos de força. A gente tem que aprender, tem que ensiná-los, perder entre aspas, né, um certo tempo, gastar um certo tempo da programação deles para eles aprenderem os exercícios, porque não fizeram na infância, não fizeram quando eram na categoria de base, e muito menos quando estavam nas equipes profissionais, né? No profissional não dá mais tempo de ensinar ninguém, é só treinar, ganhar jogo e salvar o emprego. Mas na base dá tempo, e eu conheço vários preparadores físicos que fazem, que usam esse método de treino de força com os jovens, mas eu conheço um monte também que não faz. Não, às vezes não faz porque não gosta, às vezes faz porque tem medo, mas enfim, a minha visão é que pode fazer sabendo o que está fazendo. Eu até cito no vídeo e eu marco, tem uma garotinha de 6 anos, é uma canadense, e ela é atleta, ela faz parte de um projeto de iniciação e ela faz levantamento de peso. Ela tem todos os vídeos dela lá fazendo, com pouquinha carga, não importa, mas ela tá lá fazendo, tá aprendendo. E com técnica muito melhor do que muito adulto que eu conheço. E alguns exercícios melhor do que eu faço, né? Então, é uma técnica muito melhor do que a que eu tenho. Eu sou adulto, eu treino, eu né, tento melhorar minha técnica para melhorar minha condição física e para ensinar os atletas, né? Para ter uma bagagem melhor e mais argumentos na hora de passar os exercícios. E a menina com 6 anos faz tudo perfeito, porque já aprendeu, já está no horário de aprender, já está começando. E ela está começando bem cedo, inclusive. Mas ela é uma prova viva de que dá para fazer sabendo o que está sendo feito. Beleza? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Você também se Pilates ajuda, ele tem uma flexibilidade e mobilidade melhor. O Pilates ajuda nessa questão de fortalecimento, principalmente de core, e nessa questão de flexibilidade. É uma atividade que dá para ser usada como apoio, não é a principal, essas duas capacidades, principalmente a flexibilidade, não é uma capacidade física essencial para o jogador de futebol. Ela tem uma importância igual algumas outras, mas ela não é essencial, dá para viver sem flexibilidade no jogo. Mas o Pilates ajuda sim. E da mesma forma que se você fizer encaixar sessões de flexibilidade na sua semana, sem ir no Pilates vai funcionar também. Então é uma atividade que vai trazer um benefício sim. O Carlão tá mandando um abraço aqui. Fala, Carlão, beleza? Legal. Outro ponto, agora, acho que eu respondi todas as perguntas. Deixa eu ver se passou alguma coisa. Acho que ficou claro. Araújo, me dá um alô aí se ficou claro, se ficou mais alguma dúvida. E aí eu vou passar o ponto para o próximo tópico, que foi uma mensagem, aliás, algumas mensagens, essas são recorrentes. Quanto tempo o jogador precisa para se preparar? Ele não está treinando, ou ele está mal fisicamente, treinando por conta, não está sabendo muito bem como organizar as sessões de treino dele. E ele tem essa dúvida, né? Tem muitos que me mandam mensagem, qual que é o tempo necessário, quanto que ele tem que treinar. Hoje mesmo chegou uma mensagem no direct de um rapaz que acompanha bastante, ele está sempre nas lives, não sei se ele está aqui hoje, acho que é Marcos, mas ele está sempre acompanhando os vídeos, que eu vejo os comentários, ele perguntando se em 2 semanas era um tempo suficiente para ele se preparar para uma peneira. É um tempo curto, mas é um tempo suficiente se você souber o que está fazendo. Treinar por treinar de qualquer jeito, 2 meses vai ser pouco, porque você não sabe o que está fazendo. Então, se você conseguir organizar a sua sessão, a sua semana, saber direitinho como encaixar os treinos, 2 semanas é suficiente. Dá tempo de sobra para melhorar a tua condição física. Talvez você não chegue no máximo de performance que você seria capaz treinando mais tempo, mas com certeza você, 2 semanas treinando comparados com você antes de iniciar essas 2 semanas, vai ser um cara com uma performance maior de força, de velocidade, de resistência, de condição aeróbia. Tudo isso vai ter melhorado se você conseguir, se você souber como fazer, ou que alguém faça por você, essa organização
dessas 2 semanas de treinamento. Tem um exemplo legal que aconteceu agora. Teve até vou colocar depois aqui no Stories um resuminho da sessão de treino dele, e aí no Telegram eu vou colocar detalhadamente o que ele fez esses 3 dias, como foi feito, porque é bem legal. É um exemplo prático que não tá nos livros, né? O que acontece? É o Thiaguinho. Ele jogou na Ponte Preta, acho que CSA, e aí ele fez uma preparação comigo no começo do ano, quando ele saiu do CSA e ficou 45 dias em Campinas, e ele treinou comigo esses 45 dias, me treinou todo dia. Acho que ele tinha o domingo de folga, então ele treinava de segunda a sábado, e foi direto esses 45 dias e ele se apresentou na Inter de Limeira. Acabou lá, ele voltou para Campinas, o último dia de treino dele foi na segunda-feira. Ele vai se apresentar de novo agora na segunda-feira no Desportivo Brasil. Ele fez a temporada inteira na Inter de Limeira. Cortou aqui que entrou uma ligação. Esqueci de colocar no modo avião, agora já foi. E então ele teve um lastro de treino do ano, ele estava em atividade, ele jogou os jogos da Inter, ele estava bem fisicamente, normal, treinando em atividade, sem problema nenhum. E essa uma semana que ele ia ficar aqui em Campinas para se apresentar no clube novo, não ia atrapalhar ele. Ele não ia ter prejuízo. Do ponto de vista fisiológico, seria até bom ele dar uma descansada, tirar um pouco o estresse da competição, desacelerar um pouquinho, e agora que ele voltasse segunda-feira no clube novo, ele começa a treinar e a condição física dele melhora tudo de novo de maneira rápida, porque essa semana de recuperação faz bem, e aí ele faz uma transiçãozinha rápida e vai embora. Só que a cabeça dele mudou tanto, porque toda a carreira dele, sempre que ele ficava de folga, né, de férias, ele ficava em casa descansando, 30, 40 dias, não importa o período, ele não fazia nada. Ele chegava no clube, se matava lá, dor muscular, cansaço, ficava se arrastando, porque fazia todo o processo de adaptação no clube. E essa vez ele fez antes, né, ele foi mais inteligente, fez antes, se preparou e chegou no clube já bem fisicamente. E olha como que vira a chave na cabeça do cara, ele não quis ficar essa semana parado, ele treinou na segunda-feira, na terça ele descansou, na quarta-feira ele me ligou. Pô, preciso treinar, me apresento segunda, mas na quarta-feira já não dava tempo da gente treinar. Ele treinou quinta, treinou sexta, foi hoje, e vai treinar amanhã de manhã. Ele vai fazer 3 sessões de treino, só para manter a condição física dele. Esse treino tá valendo mais para a cabeça dele do que para o próprio corpo. Mantém ele ativo, ele quis fazer tá preocupado com o nível de força dele, porque ele saiu, quando ele fez a pré-temporada comigo, os 45 dias, ele fez muito trabalho de força, igual eu faço com todos os atletas, e ele chegou no clube e não tinha tanto treino de força assim, ou o formato era diferente, enfim, ele sentiu um pouco falta dos treinos, e aí ele quis entrar e chegar agora e falar, quero fazer treino de força. Eu falei, cara, não adianta você fazer treino de força agora. 1, 2 dias não vai mudar nada, não vai criar adaptação nenhuma, talvez te traga muita dor muscular, porque você não estava nessa sequência de treino, especificamente de força, e talvez te atrapalhe ao invés de te ajudar. Então eu criei situações de treino que tenham um pouquinho de componente de força, um pouquinho de componente de velocidade, que mexa um pouquinho com a parte cardiorrespiratória dele, para manter o corpo dele em atividade, para ele chegar na segunda-feira bem, para se apresentar e treinar junto com o grupo e seguir a vida. Então, assim, eu vou colocar no grupo do Telegram detalhadamente como foram as 3 sessões, né? Os detalhes do treino mesmo, o que ele fez, como ele fez, as pausas, as séries, pensando nesse cenário, né? Então, por que foi feito desse jeito, o número de séries, por que eu escolhi esses exercícios, o que eu pensei, o que eu não pensei. Tipo, a ideia principal era não trazer dor muscular para ele, nem deixar ele em estado de fadiga, porque ele está numa semana de recuperação, a ideia é descansar. Mas como é que eu treino ele e descanso ele ao mesmo tempo? Então, tentei criar uma situação que eu mexesse um pouquinho com o componente de força para acalmar a cabeça dele, para ele, tô fazendo força, tô satisfeito, é isso que eu precisava, porque a cabeça de atleta nem sempre é muito fácil. O cara precisa às vezes fazer alguma coisa que ele gosta, e você tem que ter esse jogo de cintura para ele ficar mais tranquilo e acreditar no que ele está fazendo, e isso acontece com o atleta, esse ponto tem que ser levado em consideração sempre.
A experiência do atleta, ela tem bastante valor na hora que você está discutindo e montando um programa de treino. Então eu tentei encaixar alguma coisa com componente de força, alguma coisa de agilidade, com pausas sempre longas. Então eu tentei não deixar o treino denso. Ele fazia um estímulo e descansava, fazia e descansava. A gente ia batendo papo, ele fazia mais uma série. Isso nos 2 dias e amanhã de novo. Para ele conseguir ter a sensação do treino, né? Essa sensação positiva de estar fazendo força, de estar se mexendo, e ao mesmo tempo eu não mexer com a parte metabólica dele, não depletar ainda mais os estoques de glicogênio dele que estão em recuperação, e deixar o corpo dele recuperar, as estruturas recuperarem dessa temporada que ele teve, para ele chegar descansado na segunda-feira. Não vai estar zerado, né? Porque ele não descansou todos os dias, mas ele vai estar com a sensação de que ele treinou, que ele manteve a condição física dele, e ele vai estar descansado ao mesmo tempo. Então essa foi a ideia. É um conteúdo bem legal, porque é um exemplo prático, né? De o que fazer. Eu vou sair de um clube e vou para o outro, tem uma semana, descanso, não descanso, estou preocupado. Então é um jeito de resolver essa equação que ficou bem bom. Na prática acabou que funcionou bem. Ele treinou na quinta, hoje na sexta ele apareceu com pouca dor muscular, querendo treinar. Então a gente fala, essa volúpia que o cara tá de treinar é benéfica, é legal, porque quando o cara tá bem cansado, extenuado, ele não tá afim de treinar nenhum tipo de treino, né? Muito menos de força. Então tá funcionando bem na prática o que eu planejei. E aí eu vou detalhar depois no grupo do Telegram. Então o link de acesso ao grupo tá na bio aqui no Instagram, é só entrar lá, tem um link, clica, vai abrir algumas opções, tem lá o grupo do Telegram, é só clicar e abrir, fazer parte do grupo e acessar os conteúdos que tem lá, que são bem bons. Acho que é isso. Então, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Araújo falou que ficou claro, já mandou um direct. Beleza, Araújo, eu vou marcar você nos vídeos e a gente bate um papo melhor. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Não tem problema nenhum, é um prazer, respondo todo mundo. Todos que mandam mensagem no direct eu respondo todos. Então se quiserem mandar, tirar dúvida, que às vezes aqui na live não consegue mandar a pergunta, passa batido às vezes. Então pode ficar à vontade, manda lá no direct que eu respondo todo mundo. É isso, então respondendo aquelas dúvidas, teve essa questão de treinar em 3 dias, tem a questão do menino que me perguntou de treinar em 2 semanas, tem a história do Thiaguinho que treinou 45 dias, então todo o tempo que você tem, beleza, Romão, valeu, velho, pode chamar lá e a gente bate um papo também. Então todo o tempo que você tem para treinar, ele é útil, sabendo o que você está fazendo, né? Então, basta você saber como programar a sua sessão de treino, entender como organizar a sua semana, como encaixar uma sessão na outra. Eu fico repetitivo nisso, porque esse é um dos segredos de você conseguir otimizar a performance do atleta, é conseguir encaixar uma sessão na outra, né? Sempre vai ter uma interferência negativa de um treino no outro por conta de cansaço. E aí o que a gente sempre tenta é treinar ou deixar todas as capacidades físicas do atleta, que são de fato bem importantes ao jogo, no nível ótimo, né? Você não vai conseguir elevar todas as capacidades no nível máximo, porque muitas delas concorrem por adaptações do nosso corpo, mas você consegue deixar, ou pelo menos tentar deixá-las todas num nível ótimo. E o segredo para fazer isso é tentar que elas não atrapalhem uma a outra na hora que você está fazendo essa programação. Como você tem que tentar fazer que seja uma engrenagem. Então, quando você está treinando alguma capacidade que usa uma via metabólica, você tenta descansar outra via metabólica. Nem sempre é possível, mas pelo menos consumir ela um pouco menos. Então, essa jogada fisiológica funciona bem, e quando você consegue fazer isso, você colhe bastante benefício em ganho de performance rápido. O Marco, acho que é o Marco mesmo que me perguntou no direct, ele está aqui na live, ó, no que focar nessas 2 semanas. Então, essa pergunta é muito ampla, né? Porque quando você vai pensar numa programação,
Primeira coisa que quando eu converso com o atleta é quanto tempo você tá parado? Primeira pergunta. Ah, eu não tô parado, eu tô treinando. Beleza, o que você tá treinando? Essa é a segunda pergunta. Aí ele vai falar o que ele tá treinando. Aí eu vou perguntar, como que você tá treinando isso? Aí ele vai falar, qual que é a frequência de treino? Você tá treinando quanto? Uma vez por dia? Duas vezes por dia? Todo dia? Dia sim, dia não? Duas vezes por semana? Três vezes por semana? Você tem que entender a rotina do atleta, porque aí por quanto tempo você está fazendo isso? Ah, não, eu estou parado há 6 meses, voltei há uma semana. Beleza, isso é uma informação. Não, já estou treinando há 3 meses todo dia, assim, assim, assim. É um outro cenário. Então você precisa entender qual que é o cenário do atleta, como ele se encontra, a atual realidade dele, para daí pensar no que você vai fazer nessas 2 semanas, né? Eu não lembro o que o Marco tinha colocado no Instagram, Marco, se você estiver aí ao vivo ainda, me manda, que eu vou tentar te ajudar aqui agora. Mas a gente precisa saber a realidade do atleta para daí planejar para onde ele vai. Por exemplo, se você não está fazendo, você não tem nenhuma bagagem de treino de força e nesse último mês, por exemplo, você não fez treino de força. Aconteceu comigo uma situação dessa com o Luizinho, um atleta de base, ele está na Ponte Preta, no Sub-17. Ele estava parado e ele tinha 20 dias para se preparar. 20 dias? Não dava 20 dias, acho que dava 2 semanas. 2 semanas, isso, 15 dias. E ele precisava se preparar para ir para Ponte Preta e ele não tinha bagagem de treino de força nenhum, nunca tinha feito, ou se tinha feito muito pouquinho, há muito tempo atrás. Aí eu falei, cara, não vamos mexer com força. Por quê? O método que eu uso de treino de força é com peso livre, exercício complexo. Até você aprender, já acabou essas 2 semanas. Não tem lógica, né? Não tem sentido. E ainda que você aprenda rápido, você vai sofrer muito com dor muscular. Então o que a gente fez? Eu tentei manipular os treinos de uma forma que eu conseguisse mexer nos componentes de força dele de maneira indireta. Então ele fazia bastante circuito com mudança de direção, ele fazia treino com tração, então tem um componente de força embutido, ele fazia corrida na subida, que tinha um componente de força embutido. Então eu tentava treinar a força de maneira indireta dentro da sessão de treino dele. Então a sessão de treino dele tinha um objetivo X e eu tentava colocar alguma coisa de força junto. Não é o ideal, não, óbvio que não, mas era o real. Então isso é uma coisa que você tem que pensar quando você vai montar seu treino. Dá para fazer o ideal? Dá, então faça. Não dá para fazer o que é o ideal? Faça o que está ao seu alcance, faz o real, faz o melhor que você pode, mesmo que esteja longe do ideal. Porque ruim mesmo é não fazer. Então qualquer coisa que você fizer tentando chegar próximo do que é o correto, do que é o ideal, você já está avançando no seu processo. Então se você não tem bagagem de treino de força, não está habituado a fazer, não vem fazendo isso com frequência, eu não mexeria com isso nessas 2 semanas. Porque só vai te trazer dor muscular e vai te atrapalhar nos outros treinos, que é o que eu acabei de falar da interferência negativa que isso vai ter. Então você não está fazendo nada de treino de força, nunca fez musculação na vida. Aí você vai lá, um dia, hoje, você vai começar, você tem 2 semanas, você pega hoje, treino de força. No dia seguinte você está travado de dor, no outro dia você continua travado de dor, no outro dia você continua travado de dor. Você vai pegar aí uns 2, 3 dias de dor muscular. E aí você treina como nesses 2, 3 dias? Se você está lotado, cheio de dor muscular, dói tudo, você não consegue treinar. Então aí esse treino de força não vai melhorar a tua força, porque uma sessão, 2, 3 que você vai fazer não é suficiente para melhorar seus níveis de força, de fato. Mas que você sinta alguma melhora, ainda não deu tempo. Os níveis de força melhoram com 12 semanas. E aí você não vai ter o benefício da atividade, né? Não vai ter o benefício desse ganho de força. E além de tudo, isso vai te trazer um prejuízo, porque você vai prejudicar as próximas sessões, né? O que vai vir na sequência nos dias seguintes, você não vai conseguir fazer bem feito porque você está travado do treino. Então eu não mexeria e eu focaria em treino aeróbio, treino de resistência anaeróbia, coisas que são mais usuais e mais fáceis de se mensurar. Ó, o Vaguinho, professor de futebol do São Paulo, hein, Vaguinho? Ó, fera dos feras, dando moral aqui na live. Esse é fera, hein? Então é isso, cara. Eu não mexeria com força, não. E ó, eu tô esperando pra
pra tomar uma cerveja, viu? Porque só convida, só fala, só fala, só fala. Eu vou ter que ir pra São Paulo aí para poder tomar essa cerveja, que se esperar vocês virem para Campinas, o pessoal de São Paulo não vem de jeito nenhum, mas beleza. A gente vai conseguir desenrolar ainda. Então, ô Marco, eu não mexeria com força, por exemplo, a não ser que você esteja treinado nesse aspecto. Senão eu partiria outras capacidades físicas que são importantes ao jogo e não vão te destruir fisicamente nesse primeiro momento. Tem uma outra pergunta aqui. Para eu não cansar rápido em um jogo, mais ou menos puxado, eu preciso de quanto tempo de exercício físico? Pois é, outra pergunta muito ampla. É o Roman que está perguntando. Cara, quando você começa a treinar de maneira específica, fazer um trabalho de preparação física já voltado para o treino de futebol, já específico para a modalidade, em poucos dias você já começa a sentir alguns benefícios no seu condicionamento físico geral. Você vai começar a se sentir um pouquinho mais resistente, você vai começar a sentir, dependendo, obviamente, do formato que você faz, isso para o seu cenário que você já joga 2, 3 vezes por semana, não para uma pessoa que não está fazendo nada e vai começar a treinar. Então você já joga 2, 3 vezes por semana, então você já corre alguma quilometragem no jogo, você já faz acelerações no jogo, você já tem mudanças de direção, você tem algumas ações que geram força e desgaste muscular no jogo. Então você não está zerado. Se você começar a organizar um pouquinho as suas sessões de treino e começar a melhorar o jeito que você treina, né? Melhorar a tua semana de treino, como são essas atividades, logo em poucos dias, em menos de uma semana, você já começa a sentir benefício. É rápido para você sentir. E aí depois é só você continuar dando atenção às capacidades e essa melhora é exponencial, a curva vai só aumentando. Você vai melhorando, 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 chega um ponto que você fala, puta, eu não estou conseguindo melhorar mais. Você chega num platô. E aí você tem que começar a manipular melhor as suas sessões de treino, porque você chega num ponto que você não consegue melhorar mais a performance do atleta. E aí você tem que pensar um pouco mais e caprichar um pouco mais nas metodologias, variar treino e tentar estratégias novas para conseguir jogar essa performance para cima, mas não é muito tempo de treino, de sessões de treino que você precisa, já que você joga 2 a 3 vezes por semana. Você não precisa de tanto tempo assim para melhorar a sua condição física, não. Ó, Vaguinho, você é top também, parceiro. Obrigado pela moral. Qualquer dia eu conto aqui o pessoal quem é você, mas aí eles vão ver que nós estamos com moral de verdade. O Vaguinho não é qualquer um não, hein? O Vaguinho não é qualquer um, mas beleza. É isso. Obrigado aí da presença. Espero que as dúvidas tenham sido todas solucionadas. Se tiverem dúvidas, podem mandar no direct. Eu respondo todo mundo, sem exceção. E por mais que ache que a pergunta é burra, não tem pergunta burra, né? Tem um amigo que fala que burra é quem não pergunta. Então, se tá com dúvida, pergunta, eu faço o possível para ajudar. Beleza, gente? Aqui tem mais gente aqui, ó, perguntando. Ó, o Roman, eu sou aquele lateral que sobe muito para ajudar o ataque nas peladas no campo, mas eu sinto que me incomoda bastante minhas pernas, sempre fica pesada por 2 ou 3 dias. É lógico que vai pesar, porque você não tem nível de força. A hora que você começar a fazer treino de força específico, com exercícios complexos, esses modelos de treino que eu coloco nos meus vídeos aí no Stories, todo dia no Stories, toda semana eu mostro vídeo de treino de força de jogador. É muito parecido os treinos, as execuções são sempre as mesmas, o modelo do treino que muda, mas os exercícios são sempre os mesmos que eu uso. E a hora que você começar a fazer treino de força, rapidinho você percebe que a sua perna vai parar de pesar, porque a perna pesa porque você está sem força. De maneira bem, bem simples, bem resumida, é isso. A sua perna pesa porque você está sem força. O jogador, quando ele está com força, a perna não pesa. Essa é a relação, direta, curto e grosso. A perna está pesando é porque está sem força. 90% dos casos, tá? Então você precisa começar a fazer força urgentemente. E aí depois você me fala se você sentiu melhor ou não. O Marco falando que joga 5 a 6 vezes por semana. Quanto tempo é esse jogo? É muito, cara. É muito. No jogo você não consegue, algumas capacidades físicas você não consegue treinar no jogo, né? Elas não são treináveis. A força é uma delas. Então, se você joga todo dia, você não consegue treinar. Então,
Você precisa diminuir o seu volume de jogo. Se você quiser fazer uma preparação física mais específica para o esporte, você precisa diminuir o número de dias que você joga e encaixar treinamentos específicos nesses intervalos. Senão você não vai melhorar. A sua condição física não melhora. Pô, legal, Romão. Obrigado, velho. Eu espero. O objetivo é ajudar mesmo essa galera que quer jogar futebol e não tem orientação, não sabe como proceder. O objetivo do canal aqui dos vídeos é exatamente esse: dar instrução e conteúdo, conteúdo de verdade mesmo. Nada de dicasinha rasa, é conteúdo mesmo, ensinar mesmo a treinar o que tem que ser feito. Porque eu trabalhei muitos anos em categoria de base. E eu vivenciei na prática o sonho dessa molecada de virar jogador, o quanto eles batalhavam, o quanto é difícil chegar e muitos não têm dinheiro para contratar um personal. Esses jogadores profissionais que me procuram, eles têm dinheiro, já estão bem sucedidos, têm empresários, eles têm como pagar pelo serviço, mas tem muita galera que não consegue, não tem dinheiro, é um serviço que é caro, personal. Então o objetivo aqui é tentar ajudar vocês a conseguirem treinar o melhor que vocês puderem sozinhos, sem precisar gastar dinheiro. Esse é o objetivo. Aqui, o Araújo, você trabalha onde? É só em Campinas ou você tem alguma atividade aqui pro lado de Paulínia? Ô Araújo, na verdade eu moro em Paulínia, né? Todos os meus alunos de personal convencionais e os atletas que eu trabalho, quando me procuram para fazer preparação física, eu faço tudo em Campinas. Eu tenho um aluno só de personal, mas não é jogador, que mora em Paulínia também, mas tirando ele, o resto é tudo em Campinas. Então, assim, eu não tenho muita atividade em Paulínia, não, mas eu moro em Paulínia, logo na entrada da cidade. É uma bela coincidência. Se precisar de alguma ajuda, enfim, me chama no Instagram, a gente conversa com mais calma, eu vejo o que a gente consegue fazer para te ajudar, tá bom? O que mais aqui? Ô Roman, depois você me fala de todas as suas redes sociais que eu vou te seguir. Tá, ô Roman, manda pra mim um direct, não sei se você já mandou, manda um direct agora no Instagram já me cobrando isso. E eu já te mando, já deixo lá o link de todas as minhas redes sociais, aí você consegue acompanhar na íntegra tudo que tá acontecendo. Beleza, gente? Acho que agora foi, matei tudo. Eu vou nessa, até a próxima. Acompanha aí os canais, vai sair bastante conteúdo essa semana ainda. Hoje vai sair, eu vou publicar essa live como vídeo, né? Então vai aparecer no YouTube, aqui mesmo no Instagram. E todos esses vídeos, essas lives, elas estão eles estão sendo extraídos os áudios. Eu estou disponibilizando isso em podcasts. Então, se vocês entrarem nos destaques do Stories no meu Instagram, tem os links para vocês conseguirem acessar esses conteúdos tanto no Spotify, no SoundCloud e onde mais? No Apple Podcast, no iTunes. Então tem 3 plataformas que vocês conseguem só ouvir todos esses conteúdos. Às vezes não consegue assistir no vídeo, mas consegue ouvir na hora de malhar, tá saindo para correr, no carro, não sei. Então tem mais esse canal que é possível acessar esses conteúdos. Beleza, gente? Valeu, Thiagão. Ó, o Thiagão, massagista da Ponte Preta. É um que talvez eu vou chamar você, hein, Thiagão, pra gente fazer uma live junto, ensinar essa rapaziada aí como fazer as proteções, as botinhas, como passar esparadrapo, como se proteger para jogar. Acho que vai ser um conteúdo legal, hein, Thiagão? Se você topar, a gente combina um dia aí que você tiver livre, a gente faz e passa esses ensinamentos aí para essa galera. O Thiago Juliette que entrou, massagista da Ponte de altíssimo nível. Um dos melhores que eu tive a oportunidade de trabalhar, super comprometido, super competente, top de linha. E se ele topar, vai ser um conteúdo de altíssimo valor para vocês aí, beleza? Então é isso, eu vou nessa, um abraço, um bom fim de semana aí para todos, até a próxima.